Então chegamos ao momento em que nós vamos precisar lembrar de algumas coisinhas. A primeira coisa que é muito importante você lembrar é que toda oração ela possui 3 elementos. Então, o primeiro elemento é esse aqui, ó, o sujeito. Isso você tem que saber, classificações de sujeito, isso você tem que saber identificar. Próxima coisa que você precisa identificar na oração é se ela tem um verbo. Se não tiver um verbo, nem de oração a gente pode chamar ela, ok? E por fim, precisa de um complemento, ou seja, é aquela sigla SVC. Então, toda oração, ela precisa ter um sujeito, um verbo e um complemento, ok? Lembre-se disso. E para que nós consigamos estudar corretamente as orações subordinadas substantivas, você vai precisar lembrar dos conceitos de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal e aposto, ok? Voltem lá no caderno que nós fizemos vários exercícios aí antes dessa bagunça toda e dá para você relembrar bacana isso daí, tranquilo? Então vamos lá, vamos ao exemplo. É importante que você participe, certo? Então vamos fazer a mesma coisa que nós fazemos sempre. Primeira coisa é localizarmos os verbos. Então, qual é o verbo aqui? Tem um verbo aqui, ó, que é o que é o verbo ser, certo? E tem o outro verbo aqui, ó, participe, que é o verbo participar, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Encontrei os verbos, eu vou cortar. Por que eu cortei aqui na frente do importante? Porque olha o que eu encontrei aqui, ó. Eu encontrei o que? Ou seja, eu acabei de encontrar a minha conjunção integrada. Sim, acabei de encontrar a minha conjunção integrada, ok? Então, já sei que se essa segunda aqui, ó, ela tem uma conjunção integrada, a primeira eu vou chamar ela de oração principal. Vou chamá-la de oração principal. Muito bem. Agora percebam, toda oração ela precisa ter o quê? Ela precisa ter um sujeito, ela precisa ter um verbo e ela precisa ter um complemento. Olha lá, sujeito, verbo e complemento. Vamos analisar a primeira oração, a oração principal, gente. A partir de agora, sempre vocês analisarão a oração principal. Então vamos lá. Na oração principal, ela tem sujeito? Olhem aí, é importante. A oração principal é só isso, gente. É importante. Ela tem sujeito? Não, percebam que ela não tem. O que ela tem, a oração principal? Ela tem um verbo, certo? Ela tem um verbo. E não é qualquer verbo, porque é o verbo ser. Esse verbo aqui é um verbo de ligação. Ok? Então ela tem um verbo. Todo verbo de ligação, qual que é o complemento do verbo de ligação? É o predicativo. Tem o predicativo aí? Tem o predicativo, olha lá. Ó. O que é? Aqui, ó, é importante. Então eu tenho um verbo de ligação e tenho um predicativo. E tenho predicativo. Se eu tenho verbo e eu tenho complemento, o que está faltando? Está faltando o sujeito, sim. Então, toda vez que a minha oração principal ela não tiver sujeito, tá? A minha oração subordinada ela será substantiva, subjetiva. Sim. O que é então uma oração subordinada substantiva subjetiva? É aquela que na oração principal eu não tenho sujeito. Aí eu me pergunto assim, ó, analisem dessa forma. Eu tenho o verbo, é importante.
Quem é importante? Olha lá, que você participe. Por que ela é subjetiva? Porque a oração a oração subordinada, toda ela tem a função de sujeito da oração principal, ok? Então, o que você vai fazer a partir de já? Sempre perguntar se tem sujeito na oração principal. Se não tiver sujeito na oração principal, automaticamente ela será subjetiva. Vamos para mais um exemplo? Olha lá. Seria ótimo se você viesse. Opa, seria ótimo. Vamos encontrar os verbos, ó. Seria, legal. E o verbo viesse, que é o verbo vir. Seria ótimo. Seria é o verbo ser também, gente. Se também é um verbo ser, novamente eu tenho aqui um verbo de ligação. Sim. Qual que é o predicativo do sujeito aqui, ó? Seria. Seria o quê? Ótimo. Então eu tenho um predicativo. Então o que eu tenho aqui na minha oração principal? Então aqui eu tenho um verbo e tenho um predicativo. Tem sujeito? Não tem sujeito, professor. De fato, não tem sujeito. Então eu tenho aqui a minha oração principal. Professor, cadê a conjunção integrada? Tá aqui, ó. Olha o C aqui, ó. Se eu não tenho sujeito na minha oração principal, então automaticamente ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, o esquema disso daqui, todo o macete é você analisar primeiramente a oração principal. Analisou a oração principal, você tem que saber o que ela tem. Tem sujeito na oração principal, então ela não pode ser subjetiva. Se ela não tiver sujeito na oração principal, então automaticamente ela será subjetiva. Guardem isso. Se não tiver sujeito na oração principal, ela será subjetiva. Então, seguindo o mesmo raciocínio, vamos continuar fazendo o que nós estávamos fazendo até agora. Convém que nós façamos as lições. Qual que é o verbo aqui? Então eu tenho um verbo aqui, ó. Convém. E tem um outro verbo que é façamos. Muito bem. Onde está a oração principal? Ó, eu sei que o que está aqui, ó. Se o que está aqui, então a oração principal, ó, que a gente pode chamar simplesmente de OP, é simplesmente o convém. Nesse caso tá fácil. Convém. Convém o quê? Que façamos as lições. Então, ó, oração principal. Tem sujeito aí na oração principal? Não tem sujeito na oração principal. Se eu não tenho sujeito na oração principal, a minha oração subordinada substantiva, prestem atenção às abreviações, tá? Ela será subjetiva. Muito bem. Continuando, foi decidido que haverá aulas online. Legal. Qual que é a oração principal aí dessa frase? Primeiro, antes de tudo, quais são os verbos? Ó, verbo foi e também o verbo haver aqui, ó, haverá. Ok? Então, ó, cadê a conjunção integrada? Achei. Então, a oração subordinada sempre começa a partir da integrada. Se a oração subordinada começa a partir do quê? Essa daqui vai ser a minha oração principal. Então vamos lá. Foi decidido. O que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo, foi o quê? Decidido. Então aqui eu tenho um complemento. Foi é verbo de ligação. Então, ó, foi decidido. Foi decidido. Tenho um verbo e tem um complemento. O que está faltando? Está faltando sujeito. Tem sujeito na oração principal? Não tem. Então essa oração aqui, ela será subordinada
substantiva, subjetiva. Mais um exemplo? Vamos lá. Ó, legal. Espera-se que você seja forte. Então, olha lá. Espera-se. Ó, mesmo esquema, ó. Espera-se. Professor, mas tem um C aqui, ó. Esse C é da conjunção integrada? Não se confunda, tá? Esse C aqui, ó, que a gente encontra, significa que estamos na voz passiva, ok? É o C de partícula passivadora. Então, qual que é a conjunção integrada? A conjunção integrada aqui é o quê, ó? Ok? Então, oração principal. E aqui já vou até colocar, ó, oração subordinada. Tem sujeito na oração principal? Espera-se. Não tem sujeito na oração principal. Se não tem sujeito na oração principal, posso terminar de escrever. Então ela será substantiva, subjetiva. Então não importa se ele tiver, não importa se a oração tiver, ó, aqui eu tenho um verbo impessoal, sem problema, não tenho sujeito na oração principal, é a oração subordinada substantiva subjetiva. No segundo exemplo, eu tenho uma locução verbal, ó, foi decidido, tá? Sem problema. Aqui, ó, se não tem sujeito na oração principal, é substantiva subjetiva. E aqui, no terceiro exemplo, eu tenho uma voz passiva. Não importa. O que eu tenho que analisar se tem sujeito na oração principal. Não tem sujeito na oração principal, ela será substantiva subjetiva. Ok, gente? Vamos continuar no próximo vídeo. Aguarde.